Por que a Globo está com poucos autores nas novelas das 9 da noite? Por que a audiência da primeira parte do Domingão é baixa? SBT está em crise, perdeu apresentadores e a audiência não sobe. Vanucci Responde está no ar, um programa feito com a sua participação, com o seu olhar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio feito com as perguntas que chegam através das minhas redes sociais, lá no portal Alta Definição com Vanucci ou nos comentários aqui nos vídeos. Já vamos para a primeira pergunta, e a primeira pergunta é do Rick Pontes. Ele quer saber por onde andam os autores Thiago Santiago, Gisele Rojas, Cristiane Friedman e por que a Globo não dá uma oportunidade para eles? Rick, a Globo recebeu sim sinopse deles, a Globo tem recebido sinopses dos seus autores e também de quem está no mercado, que aceite trabalhar por obra, vendendo às vezes a sinopse ou escrevendo a novela. E aí depende muito, né? Porque a Globo pode comprar a sinopse e botar uma outra pessoa para escrever. Sabe aquela história quando você vê na legenda, criada por, escrita por. E às vezes você tem criada e escrita por Valcir Carrasco, por exemplo. Thiago Santiago está entre o Brasil e Estados Unidos. Cristiane Friedman está aqui pelo Brasil, assim como a Gisele Rojas. E cada um trabalhando, tentando vender aí suas ideias, tentando encontrar caminho ali pelo mundo digital também. Vamos a mais uma pergunta, essa é do Joel Oliveira. Ele quer saber, no horário nobre da Globo, temos apenas os autores João Emanuel Carneiro, Glória Pérez e Valcir Carrasco. Será que não está na hora da Globo repensar, arriscar e começar a avaliar outros autores neste horário? Joel, esta é uma preocupação da Rede Globo mesmo, buscar novos autores para a faixa das 9 horas. Mesmo porque Valcir Carrasco e Glória Pérez já estão mais velhos, né? Daqui a pouco eles vão falar assim, ó, não vou escrever tanta novela, escrevo uma série. Apesar que eu duvido isso dos dois, viu? Porque os dois adoram escrever, são extremamente criativos. Já tem ali Manuela Dias, que vem agora aí com Vale Tudo, Bruno Luperi, que está fazendo os remakes, a gente não sabe se depois de Renascer ele permanece às 9 ou tem uma sinopse original aprovada por uma da faixa das 6 ou das 7, e tem também Thelma Guedes. Agora, começam a mudar porque a Globo sabe que precisa ter o olhar clássico dos folhetinhos e também de uma nova pegada, porque o telespectador está mudando. Vamos a mais uma pergunta, essa é do Renato Finger, e ele diz: como são escolhidos os filmes da sessão da tarde, temperatura máxima, domingo maior e tela quente? E no caso de um acontecimento em que se faz homenagem a alguma personalidade falecida? Renato, nas homenagens, a Globo olha lá para o acervo dela, vê o que ela tem, como que ela pode fazer a melhor forma, né? E uma obra que represente melhor aquele artista, seja ele diretor, seja ele autor, ou seja ele o artista, o protagonista ali. Isso é uma forma. Em relação à sessão da tarde, tem toda uma preocupação. Sessão da tarde e temperatura máxima. Tem toda uma preocupação com o horário, né? Porque é um horário onde você tem presença de muitas crianças ali. E na sessão da tarde, os algoritmos mostram que os filmes mais românticos, que os filmes que tragam alguma lição de moral ali funcionam muito bem. E no Domingo Maior, gente, tem um negócio até interessante, né? Uma vez eu conversei com um diretor lá da Globo e falei, pô, mas os filmes são todos agitados. Ele falou, é uma forma da gente prender o telespectador até mais tarde. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Francisco Lucas da Silva, e ele diz: Vanucci, o SBT está em crise, está perdendo grandes profissionais, entre eles Eliana, Cris Flores e Cristina Rocha. O canal passa por uma reformulação. Como Daniela Beirute pode reerguer o SBT? Ó, esta é uma pergunta que vale milhões, né? Mas basicamente é com muito trabalho, é com muita persistência, e isso a Daniela tem. A Daniela trabalha intensamente, a Daniela é muito persistente, ela tem um objetivo ali de recuperação e ela tem um desenho de grade, do que ela gosta, do que vai fazer. Houve, claro, os diretores ali, mas ela tem um norte, onde ela botou ali, né? Ela quer deixar o SBT com uma cara mais moderna, com um pessoal mais jovem, quer atrair esse público que fugiu do SBT. Agora, ao mesmo tempo, precisa atender ao público da televisão, cada vez mais velho. E é isso, é uma presença cada vez desse público um pouquinho mais maduro. Crise, não sei se tá perdendo audiência, deve fechar esses próximos meses aí com uma queda de audiência em relação aos meses anteriores, porque é toda uma fase de adaptação. Mas lá no SBT, o que os executivos falavam era o seguinte, ó, a gente vai estrear um monte de novidade, provavelmente cai a audiência, porque mudou o conceito do SBT. Vamos acompanhar.
porque Daniela vai insistir, vai persistir, deu tempo para que tudo funcione e daqui a pouco começa a fazer os ajustes. Vamos a mais uma pergunta? A última de hoje é da Sandra Helena, e ela quer saber: acompanho a audiência no portal Alta Definição com Vanucci. Percebi que a primeira parte do Domingão não sobe. Até quando a Globo vai deixar o Luciano nessa faixa sem grandes resultados? Sandra, assim como Daniela Beirute aposta na sua programação do SBT, os executivos da Globo apostam no Luciano para sanduichar ali o Domingão. Futebol no meio, antes a primeira parte, depois a segunda parte. Você tem um apresentador que tem credibilidade, que tem uma fluência, que consegue ali transitar bem entre os anunciantes, que atrai esses anunciantes. Agora, tem que pensar o que está acontecendo ali. A Globo já tentou de tudo nesse horário antes do futebol e realmente a audiência está baixa. 9 pontos em São Paulo é pouco. E aí o que os números mostram? Há uma fuga do público da Globo para as plataformas digitais. Então a Globo precisa oferecer alguma coisa ali que prenda esse telespectador que não vá para as plataformas digitais. E um outro detalhe, talvez olhar qual o formato ideal para essa primeira parte. Bom, faça como eles. Mande sua pergunta aqui, pode ser através das minhas redes sociais, ou lá no portal Alta Definição, ou também nos comentários aqui nos vídeos. O Vanucci Responde é feito por você. E eu quero cada vez mais ampliar esse espaço. A gente está 3 vezes por semana com o Vanucci Responde, mas diariamente às 9 da manhã tem a coluna do Vanucci, ao vivo. À noite, às 7 horas, segunda, terça, quinta e sexta, a gente tem o Edição da Noite e às quartas-feiras a Super Live. Ou seja, tem muito conteúdo de televisão aqui para você e, claro, tem entrevistas especiais, opinião, comentários, um monte de coisa por aqui. Navegue, eu encontro você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.